Olá, eu me chamo Diogo Mian e sou o seu professor virtual de língua portuguesa. E hoje quero convidar você, aluno do Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita, para juntos estudarmos o conteúdo chamado Classes de Palavras. Essa aula é a videoaula número 2, referente a esse assunto de classe de palavras. Na aula 1, nós estudamos as classes de palavras invariáveis, são aquelas que não variam em gênero, número, grau. Agora nós vamos estudar as classes de palavras variáveis. Tudo bem? Então acompanhem comigo. Para darmos início, eu quero que a gente faça uma mini revisãozinha do que são essas classes de palavras, né? Como ela acontece. Então, as classes de palavras são o quê? São grupos pelos quais as palavras são organizadas. De que forma, professor, elas são organizadas? Conforme a função gramatical que desempenham. Então, na videoaula número 1, nós vimos lá a preposição, como ela está empregada, então o papel que ela desempenha gramatical dentro da frase. Tudo bem? Então, vejamos. Temos aí as classes variáveis. Quem são elas? São aquelas que podem variar em gênero, se ela é masculino, se é feminino, número, se é singular ou plural, e grau, se ela é aumentativo, diminutivo, comparativo e superlativo. Então nós temos aí esses tipos de variações. E quem são essas classes? Os nossos substantivos, pronome, verbo, artigo, adjetivo, numeral. Então temos 6 classes variáveis. Vejamos a primeira delas, que é o substantivo. O que é o substantivo? O substantivo, ele dá nome a pessoas, a animais, lugares, objetos, seres espirituais e mitológicos, qualidades e sentimentos. Então, o substantivo, ele dá nome às coisas, tais como menino, gato, praia, celular, sereia, beleza. Exemplo. O menino é inteligente. Então aí nós tivemos o quê? O menino, ele é masculino. Empresta teu celular. Então nós tivemos aí um objeto, celular. O substantivo não dá nome a animais, a lugares, a objetos. Então temos aí, empresta teu celular. A tua beleza me encanta. Então essas são algumas frases de classe de palavras, o quê? Dos substantivos, classe de palavras substantivo. Próximo, nós temos o verbo. O verbo é uma classe de palavra que é bem abrangente. Nós utilizamos verbos praticamente o tempo todo, porque o verbo ele vai expressar para a gente o quê? Uma ação cometida por nós no nosso dia a dia, um estado ou um fenômeno da natureza, através de palavras, como vamos ver. Temos aí, verbo ele indica ação, estado, fenômeno da natureza, desejo e ocorrência. Tais como, temos aí alguns verbos, danço, ou seja, a ação de dançar, amanheceu, queria, aconteceu. Exemplos, corro todos os dias, então eu fiz o que? Cometi uma ação, temos aí o verbo correr. Anoiteceu cedo, nós temos aí um fenômeno da natureza, de anoitecer, um verbo. O que aconteceu? Percebam que o verbo é uma classe de palavras que é muito abrangente. Nós vamos estudar verbos nas próximas aulas para a gente aprofundar melhor o que são os verbos, observar a flexão desses verbos, como o verbo funciona de fato, porque é uma classe de palavras muito importante que nós utilizamos corriqueiramente o tempo todo. Próxima classe de palavras que nós temos são os adjetivos. Os adjetivos eles servem para quê? Para dar características aos substantivos, indicando qualidades ou defeitos, aspectos e estado, tais como feliz, super interessante, amável. Então nós temos aí o que? O adjetivo ele vai dar uma característica ao nosso substantivo. Exemplo, a criança ficou feliz. Então como é que a criança está? Feliz. Nosso substantivo é a criança, e ela ficou de que forma? Feliz. O artigo ficou super interessante. Então, o artigo ficou super interessante. Eu estou dando uma característica a quem? Ao artigo. Sempre foi amável comigo. Sempre foi amável comigo. Então, perceba que o adjetivo ele tem essa função aí de indicar qualidades ou defeitos, de indicar aspectos ou estado. Próximo, nós temos aí o pronome. O que é o pronome? O pronome ele representa ou se refere a seres em geral. E tanto pode acompanhar como substituir os substantivos, indicando pessoas do discurso, posse
e posições. Por exemplo, eu, meu, aquele. Exemplo, eu aposto como ele vem, ou seja, nós temos ali o pronome eu. Esqueci meu documento em casa, temos ali o pronome meu. Aquele tipo não me sai da cabeça. E assim sucessivamente, né? Então o pronome ele representa, se refere aos seres em geral. E ele pode também ocupar o espaço de uma pessoa ali dentro da frase. Próximo, artigo. O que são os artigos? O artigo ele vem antes do substantivo com a função de o especificar ou de o generalizar, tais como o, as, uns. Exemplo, o menino saiu. Estou especificando aí, o menino saiu. As meninas saíram. Perceberam a flexão aí em número? Nós tivemos o que? As meninas, ou seja, eu sei que não é apenas uma menina, é mais de uma. Então temos as meninas saíram. Então houve uma flexão. Uns constroem, outros destroem. Perceberam também a flexão aí? Então por isso que são chamados de classes o que? Variáveis, porque ela se flexiona. Numeral, temos aí o numeral, usado para fazer contagem, além de indicar quantidade e ordem ocupada numa posição, tais como um, primeiro, dezenas. Exemplo, um pastel, por favor. Primeiro, as damas. Dezenas de pessoas estiveram presentes. Então, esses são o que? Os numerais. Agora, diante de tudo que foi exposto até aqui, eu quero que vocês respondam a seguinte atividade. Essa atividade é bem semelhante com a atividade da videoaula número 1, para que vocês agora percebam as classes de palavras variáveis. Vejamos, classifique as palavras sublinhadas conforme a numeração. Cada palavra sublinhada tem um número correspondente ao lado. Vejamos aí, tem um exemplo. O livro é meu. Temos aí livro sublinhado e grifado de vermelho. Então, esse livro ele é o quê? Um substantivo. Então, eu coloco ali número 1. Na primeira frase, nós temos: as pessoas estão felizes. Esse felizes aí que está sublinhado, que tipo de classe de palavras ele pertence? A que tipo de classe de palavras ele pertence? Ele é um substantivo? Ele é um artigo? É um adjetivo? É um verbo? É um pronome? É um numeral? Então, vocês vão colocar o número de correspondência. Se for um verbo, vocês vão colocar o quê? Número 4. E assim sucessivamente para as demais alternativas. Tudo bem? Então, responda essa atividade no caderno de vocês, levem para a sala de aula e lá na sala de aula nós iremos fazer a correção dessa atividade, aprofundaremos o conhecimento e tiraremos todas as dúvidas que vocês venham a ter. Anote toda e qualquer dúvida que você tenha, ela é muito importante para o seu desenvolvimento, para que você consiga entender e pegar a essência do conteúdo daquilo que você está estudando para conseguir aplicar isso no dia a dia de vocês. Tudo bem? Então, até o nosso próximo encontro. Bons estudos. Até logo. Tchau, tchau.